Pensa quando você acorda? Pensa nas coisas boas que um dia inteiro pode oferecer ou foca nos problemas que você precisa enfrentar? Pois é, enxergar os dois lados da moeda não é uma tarefa fácil. Há quem diga que um pensamento positivo atrai coisas boas. Já outros não acreditam nessa teoria. Mas existem pesquisas, né, Luciano? Pois é, os números que revelam que atitudes otimistas colaboram sim na hora de tomar decisões e até no combate a doenças. Todo mundo conhece alguém que é otimista demais ou muito pessimista. Dois lados que podem influenciar diretamente o rendimento de cada um nas atividades ao longo do dia. Alguns acreditam que quem pensa positivo pode atrair coisas boas. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revelou que uma atitude otimista pode ajudar na saúde. Quem pensa assim tem uma resistência imunológica melhor quando comparado aos pessimistas. Isso pode ser explicado pela incidência menor que os otimistas têm do hormônio que causa o estresse. Com essa redução, também fica mais fácil tomar atitudes importantes que aparecem ao longo do dia. Mas uma dose de pessimismo pode fazer bem em algumas situações que pedem atenção redobrada, servindo como uma forma de prevenção. Claro que não depende apenas da mente para que você conquiste uma posição profissional melhor, ou até mesmo seja rico. Mas ver o lado bom das coisas é saudável para você e para as pessoas ao seu redor. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP, Regis Cavini Ferreira. Muito bom dia, doutor. Muito bom dia. Quanto é verdade essa questão do pensamento positivo auxiliar, sim, em boas tomadas de decisões e atrair coisas boas, né? De que maneira a pessoa pode, através do pensamento, se beneficiar? Bom, com certeza o Dr. Regis vai dar informações bastante específicas sobre o funcionamento que a gente chama de psiconeuroendócrino imunológico do ser humano, e que está bem afirmado hoje com todas as pesquisas de imagem o quanto que uma atitude de programação interna positiva vai influenciar esse sistema, que é um sistema de adaptação dos animais e principalmente do ser humano ao ambiente. Principalmente agora no século XXI, todos os estudos de neuroimagem comprovam claramente o que o Charlie Chaplin já dizia, aquela linda música, Smile, quer dizer, sorria quando você estiver se sentindo triste, sorria quando a lágrima começar a aparecer, porque o mundo vai sorrir para você. E além disso, o seu sistema imunológico vai ficar muito melhor para lidar com o meio ambiente. Viemos para cá, para São Paulo, justamente que a doutora Vera falou. Eu gostaria que o senhor explicasse pensamentos positivos. Os pensamentos negativos, eles criam quais conexões com o nosso cérebro e com as nossas emoções, doutor Regis? Olha, nós temos que levar em consideração que existe uma sequência. Eu tenho um contexto, neste contexto eu elaboro um pensamento, associo a esse pensamento emoções e sentimentos que terminam num determinado tipo de comportamento, né? Então, se eu penso positivamente em relação a uma coisa, associo os sentimentos e emoções adequados à obtenção dessa coisa, eu vou ter uma postura diante da vida, eu vou ter um comportamento que acaba sendo facilitador para que eu atinja os objetivos, né? Talvez o melhor exemplo de pensamento positivo que exista é um estudo científico conduzido há muito tempo na comunidade de chineses e descendentes de chineses que existe na costa oeste americana. Existe um grupo muito grande de chineses e de descendentes. E eles, anualmente, de acordo com um calendário próprio, que é desconectado do nosso calendário, eles têm uma festividade que se chama o Festival da Lua da Colheita, que tem um valor simbólico cultural muito forte. E a população toda participa ativamente desse festival, que leva mais ou menos uma semana. Então, dois pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego resolveram estudar a taxa da mortalidade nesta população, antes, durante e depois do festival, dado que existe uma motivação muito grande das pessoas a participar desse festival. O que eles observaram? Observaram que na semana imediatamente anterior ao festival, ocorreu uma queda na mortalidade de 35%, extremamente significativa. Essa queda se manteve durante os 7 dias do festival, e terminado o festival, na semana subsequente, houve um aumento compensatório de 35% da mortalidade,
sendo que a morte ficou satisfeita em média e as pessoas também. Elas atrasaram a morte, né? Por um bom motivo. Por um bom motivo, a motivação adequada. Então, tudo aconteceu pelo que se passava dentro da mente delas. Então, doutor Regis, eu queria trazer só essa discussão aqui agora para a doutora Vera, porque a gente sabe que o pensamento positivo, por exemplo, se você tiver uma postura mais positiva diante da vida, você vai ser mais capaz de produzir ocitocina, e aí você vai ter mais essa sensação de prazer, menos estresse, menos cortisona, ou que diminui a imunidade. Tudo bem, cientificamente a gente explica, mas o que a gente lê em livros de autoajuda, por exemplo, que o corpo é como se fosse um ímã, tem um magnetismo, que o pensamento positivo vai atrair coisas positivas e as negativas também. Essa explicação, hoje em dia, cientificamente, está sendo baseada em estudos de física quântica. Física quântica é uma coisa complicadérrima, nem os grandes físicos ainda conseguiram desvendar, mas as pesquisas mostram que as possibilidades, né, do átomo, da energia, são enormes, então não se pode mais afirmar cientificamente que seja impossível o seu pensamento, de alguma forma, alterar resultados, né? Porque está tudo, digamos, no universo, na energia. Agora, uma coisa clara, já bem comprovada, desde a década de 60 com os estudos do Aaron Beck, que foi um psiquiatra que estudou muito a depressão, ficou claro que a depressão, a gente não sabe muito bem se é o ovo ou a galinha, se a pessoa fica deprimida porque está pensando negativamente, ou se porque pensa negativamente fica deprimida. Então, uma coisa é certa, a programação interna que a gente faz para coisas negativas, a sua vida vai ser negativa. Entende? Assim é se lhe parece, já tinha dito o Pirandello. Entendendo? Você tem aquele personagem, os céus, lua, não sei o quê. A hiena, né? Pois é, a hiena é o protótipo do que a gente chama hoje em dia do distímico. Entende? Aquela pessoa deprimida constante, que o mundo vai cair na cabeça. Se você tem essa programação interna, se o seu GPS acha que o mundo vai cair na cabeça, você vai estar sempre tendo uma atitude... E esperando que aquilo aconteça. Negativa, então você vai para um caminho mais negativo. Já quando você tem uma programação mais otimista, mais positiva da vida, a sua vida vai, de alguma forma, se dirigir para um lado positivo. Isso está comprovado, entendeu? Todo o estudo da psicoterapia cognitiva mostra isso, já há mais de 40, 50 anos a gente sabe isso. Doutor Regis, tem uma pergunta de assinante aqui que chegou para o senhor, a gente vai colocar aqui no nosso telão, é a seguinte: o que é mais inteligente, o pessimismo ou o otimismo? A vida cria questionamentos que podem criar possibilidades para as mudanças dessas posições durante a nossa existência. É a Milan Wolf. Pergunta inteligente. Bem, a resposta a essa pergunta é dada da seguinte forma: depende do contexto, né? O otimismo exagerado numa situação desfavorável pode resultar em desastre, né? Enquanto que o pessimismo adequado a uma situação adequada pode proteger o indivíduo de consequências que podem ser ruins. Então, o pessimismo ou o otimismo podem ser adequados ou inadequados de acordo com o contexto. Depende de cada caso. Tá certo. Mariana Silva pergunta para a doutora Vera: doutora, uma pessoa que viveu toda a sua vida com baixa autoestima, sem confiança, tem como reverter isso com o pensamento positivo aos 50 anos? Existe alguma técnica? Essa técnica que eu estou dizendo, que é a técnica cognitiva, comportamental, em que você procura um pouco reprogramar as suas conexões neuronais, entende? Porque o cérebro humano, até que você morra, ou que infelizmente tem um processo demencial e que aí realmente o cérebro fica bastante impedido de fazer conexões, até perde as conexões, é possibilidade sempre, é uma plasticidade neuronal enorme no nosso cérebro. Então, com isso, você pode sempre aprender novas formas de se portar durante a vida, de se ver e ter uma visão do self mais positiva. Entendeu? Como se você já tivesse o seu caminho, as suas conexões numa determinada direção e, através de uma reprogramação, que seria um trabalho de psicoterapia, uma maneira de Precisa querer mesmo, né, doutora? Precisa querer mesmo. Precisa querer, precisa se esforçar para questionar. Será que este meu programa, essa maneira de ver está correta? É um questionamento socrático que você tem que fazer em si mesmo, e com isso as suas conexões vão mudando. Há possibilidade, com certeza, quando a pessoa estiver viva e não estiver demenciada,
há sempre chance da nossa plasticidade melhorar. Ajuda psicológica é importante nesse ponto, né, doutora? A gente tem mais perguntas para você. Sendo otimista, como faço para influenciar as pessoas, principalmente no ambiente profissional, para terem um pensamento positivo? Regis Paulo te pergunta. É importante aquela história da música do Chaplin, né? Se você mantiver um sorriso, o mundo vai sorrir para você. O seu comportamento, ele vai sempre determinar uma resposta. Então, na medida em que você quer influenciar no seu ambiente, na sua família, na sua profissão, no mundo em geral, entende? O seu comportamento é determinante da reação do outro. Então, é importante que você mantenha uma atitude positiva. Uma luz só não faz verão, mas se várias começarem a acender em função das suas, já está contribuindo bastante. Dr. Regis, assinante Severo Arantes, assinante assíduo aqui da edição das 10, pergunta: a confiança atrelada à atitude é um dos trunfos do pensamento positivo? Em linhas gerais, otimismo significa bem-estar? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que voltar ao que eu disse no início, que existem coisas que dependem da vontade e coisas que não dependem da vontade. Quando se fala em pensamento positivo, se pressupõe uma atitude dependente da vontade direcionada a um determinado objetivo. Então, por exemplo, se eu quero conseguir um emprego, eu penso positivamente para conseguir um emprego, como um ato de vontade, eu associo a esse ato as emoções e sentimentos adequados que vão desembocar, por assim dizer, no comportamento adequado. Então, quando eu vou ter a minha entrevista de emprego, eu vou bem vestido adequadamente, eu vou me comportar de uma determinada forma, e isso, sem dúvida, otimiza os resultados. É diferente de eu procurar um emprego mal vestido, barbudo, de sandálias, etc. e tal, que é uma situação absolutamente inadequada com aquilo que eu me proponho. Então, a resposta é afirmativa. O otimismo, sim, junto com a confiança, otimiza os resultados, sem dúvida. Doutor, tem mais uma pergunta de assinante aqui para o senhor, a gente vai ver aqui no nosso telão qual é. Eu sempre penso que algo de ruim vai acontecer comigo. É normal o meu pensamento sempre estar voltado para o perigo? A pergunta da Doriana, eu aproveito para emendar. Se nesse caso, por exemplo, de uma pessoa mais pessimista, se adianta ela pensar, o senhor falava pensar positivo, mas tem que ser um otimismo genuíno, né? Porque não adianta ela sorrir e por dentro ela está pessimista. Quer dizer, ela está sendo contraditória com ela mesma, né? O que seria o ideal aí nesse caso? Exatamente. Já se disse que o indivíduo pessimista, o indivíduo que alimenta emoções negativas em relação aos outros ou em relação a si mesmo, em relação ao próximo é como tomar veneno e querer que o outro morra, né? Quer dizer, os maus sentimentos fazem mal àquela pessoa que os experimenta. E voltando ao que eu disse anteriormente, tem coisas que dependem da vontade e tem coisas que não dependem da vontade. O indivíduo pode ser naturalmente pessimista em função de um comportamento aprendido relativo a parâmetros de comportamento aprendidos na tenra infância. Moldes de representação que foram absorvidos durante a educação até os 6, 7 anos de idade e que determinam a postura do indivíduo diante da vida. Então, o pessimismo seria uma consequência automática dessas visões baseadas em experiências mais antigas. Então, o indivíduo pessimista, sim, ele pode ter o pessimismo dele reprogramado desde que ele tenha atitude adequada, as emoções adequadas, que através da neuroplasticidade vai acabar desembocando num comportamento adequado àquilo que ele pretende. Tem uma série de comentários aqui de assinantes que mandaram os comentários pela internet. O primeiro diz o seguinte, do Ivo: em 2007 eu tive uma paralisia das franjas vocais, perdi minha voz, não consegui falar. Diante do desafio, eu repeti a frase: obrigado pela minha cura, juntamente com outras técnicas. Mudei meu diálogo interno. Resultado, em 90 dias minha voz voltou e surpreendeu os médicos. Relato do Ivo, então, muito bom. Depoimento impressionante. Outro depoimento é o seguinte: tenho uma doença grave que ainda não tem cura e sempre tenho a esperança de que em breve ficarei curada. Só fiquei com esse pensamento positivo depois que descobri a doença. Agradeço sempre por mais um dia e sei que vou conseguir vencer essa etapa da minha vida. É um depoimento bastante bonito aí da Sofia. Tem mais um: o efeito placebo é eficiente em pessoas otimistas e altruístas. É o Rogério Batistelli. Mais um comentário: acredito plenamente que um pensamento positivo faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Afinal, é provado
que pensamentos materializam coisas e nos levam a pensar que você não chega a lugar algum antes dos seus pensamentos. É o Alessandro Santana dando a opinião dele pra gente. Opinião e boas sabedorias, né, doutor? Sim. Conversamos com o doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP, Regis Cavini Ferreira. Muito obrigada pela presença, doutor, foi ótimo. Para mim foi um privilégio. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Luciano, Raquel? Obrigado, Ana. A gente agradece a psiquiatra Vera Langruber, que também estava dando uma dica aqui pra gente, mesmo sem vontade, sorria, né? Exatamente. Obrigada, doutora. Até a próxima.